Professor, como eu defino os requisitos do meu projeto? Bem-vindo ao Pitada de Engenharia. Você já sabe, esse é o seu canal diário que traz a você conteúdos voltados para o seu dia a dia, para a sua formação profissional, aquele conteúdo que faz você refletir, que tenta promover mais felicidade, mais amor na sua vida, na sua profissão, no seu dia a dia. Hoje é um daqueles vídeos que a gente está fazendo aqui na pandemia, também voltado ao curso de projeto de navio, mas é um vídeo muito interessante, vale a pena você assistir, porque ele vai tratar de uma questão muito interessante, que é como estabelecer os requisitos de um projeto. Tem muita confusão a respeito desse assunto, porque esse assunto ele parece de uma simplicidade muito grande, mas ele tem algumas sutilezas que fazem você perder tempo, fazem você não executar um projeto adequado, podem comprometer a sua nota ou podem comprometer o desempenho final do seu projeto. Então, vamos aqui tentar esclarecer algumas dessas questões, algumas dessas dificuldades que você aí do outro lado pode estar enfrentando. Tipicamente, os alunos entendem requisito de projeto como aquele conjunto de condições que devem ser satisfeitas. Aquele conjunto de condições que, uma vez satisfeito, encerra aquele processo iterativo de projeto que nós falamos no vídeo que está aqui em cima. E eu aproveito esse momento também para fazer uma pequena observação no vídeo que nós publicamos agora há pouco, que está aqui em cima também, e que fala sobre as fases do projeto. Talvez você tenha ficado com uma preocupação ou com uma inquietação. Eu falei que os cursos de engenharia naval e engenharia de arquitetura naval, como é chamado no exterior, geralmente não tratam do projeto de detalhamento. E logo em seguida eu falei que é o que mais se faz no Brasil. E aí fica aquela contradição. Como é que a universidade não aborda aquilo que mais é feito no Brasil? E aí vale a pena um pequeno esclarecimento. A questão é que a gente forma engenheiros. E nesse objetivo, o curso de projeto do navio, ele deve contribuir com justamente a formação do engenheiro. Desenvolver trabalho em equipe, senso crítico, modelagem, hipóteses, planejamento, ética, relatório, apresentação, tudo aquilo que você já sabe. No entanto, as atividades associadas ao projeto de detalhamento costumam ser atividades, com todo respeito, mas muito mais braçais, muito mais de modelagem em software e produção de arquivos de fabricação, fichas, plantas, instruções normativas, né? Algoritmos de CAD e CAM para máquinas CNC, ou seja, é um trabalho que ele é muito mais prático do que teórico e exige muito menos reflexão. Então, para a formação de um engenheiro, de um bom engenheiro, é muito mais importante que o pouco tempo que nós temos com vocês em sala de aula seja utilizado para tratar do projeto conceitual e preliminar, embora o projeto em si da embarcação, talvez 5% de vocês algum dia de fato vai executar. No entanto, as habilidades que você desenvolve ao realizar essa atividade de projeto de navio ficam com você para sempre. Por isso, vamos dar um carinho especial, vamos dar uma atenção a essa disciplina, porque é aqui que a gente junta tudo aquilo que você aprendeu no curso e faz você desenvolver aquele senso crítico, aquela capacidade de raciocínio, aquela autossuficiência, aquela capacidade de planejamento e execução
que vão te tornar um bom engenheiro. Mas voltando ao assunto dos requisitos de projeto, né? Em geral, o aluno pensa que é só colocar lá o que o professor disse na sala, né? Então, vocês vão projetar em um graneleiro que transporta 100 mil toneladas de DHP e que vai carregar no Brasil e descarregar soja na China e vai passar no porto de Rotterdam, por exemplo, né? E aí o aluno coloca lá, então, requisitos de projeto, o professor forneceu, um graneleiro com 100 mil toneladas de DWT que passa nos portos XYZ. Sinto lhe dizer, isso não são requisitos de projeto. Isso são as instruções que o professor te deu. Tá? Então, como é que eu construo requisitos de projeto? É muito importante você entender o pilar dessa história, que é o que vai dizer se está certo ou está errado. Requisito de projeto precisa ser quantificável. Vou repetir para que você aí absorva. Requisito de projeto precisa ser quantificável, ou seja, precisa ser uma grandeza mensurável. Ou seja, quando eu digo que o meu navio é graneleiro, isso não é um requisito de projeto. Tudo bem? Quando eu digo que o meu navio vai transportar soja do Brasil para a China passando por Rotterdam, isso não é requisito de projeto, porque não tem grandezas medidas aí. Perceberam? Então, como é que eu separo isso? Bom, existem o que a gente pode chamar de desejos do armador ou desejos do cliente, numa visão geral de engenharia. Os desejos do cliente é aquilo que o cliente chega para você e pede, que no caso do curso é o seu professor. Então, o que ele colocou lá são os desejos do cliente, os desejos do armador. E agora, o primeiro papel do engenheiro, e talvez o papel mais importante, porque é o que vai condicionar todo o desenvolvimento, é converter esses desejos em requisitos. Sobre isso, volto a recomendar o trabalho do André Amâncio, orientado meu de mestrado, co-orientei junto com o professor Cristiano. Na verdade, né, o professor Cristiano foi orientador, eu co-orientei para auxiliar a questão naval, que pode ser encontrada a referência aqui em cima. E nesse trabalho, então, ele gasta quase que toda a dissertação apresentando uma maneira, uma técnica, né? Não chega a construir uma ferramenta, então é uma técnica para converter desejos do cliente em requisitos de projeto, né? Vale a pena dar uma conferida nesse trabalho. E aí, o que eu vou dizer? Pô, professor, mas como é que eu faço então essa conversão de desejos para requisitos? Alguns são muito simples, né? Então, por exemplo, eu tenho que ter uma capacidade de carga de 100 mil toneladas de DWT. Ou DWT já é uma capacidade de carga, a gente vai discutir isso, não é tão simples assim, mas dá para fazer a analogia sem muito prejuízo, né? Isso já é um número, então eu não preciso fazer conversão nenhuma, isso já é um requisito. Agora, por exemplo, quando eu falo, olha, ele vai carregar no porto tal do Brasil, descarregar no porto tal da China e vai passar no porto de Rotterdam, na Alemanha, né? Como é que eu transporto isso para requisitos? Eu tenho que ver esses portos, ver a capacidade que esses portos têm de atender navios de deslocamento, de comprimento, de boca e principalmente de calado. E aí eu vou estabelecer valores máximos para essas grandezas que passam então a serem requisitos do meu projeto. Meu navio vai ter que ter menos do que 12 metros de calado, menos do que 350 metros de comprimento, menos do que, 300 mil toneladas de deslocamento, porque esses são os limites dos meus portos. Perceberam? Eu transformei um desejo do cliente de rota em um requisito mensurável de dimensões principais. Agora começa a ficar mais interessante. Tem desejos do meu cliente que às vezes são difíceis para alguns transformar em requisitos, mas a gente tem que transformar. Então, por exemplo, você é contratado para projetar uma lancha e o desejo
do cliente é que essa lancha seja confortável. Como é que você vai transformar isso num requisito de projeto? Né? Uma das maneiras é estabelecer, por exemplo, uma aceleração máxima que o passageiro vai sentir a uma dada velocidade a um certo estado de mar. Quando você estabelece essa aceleração máxima, você então estabeleceu um índice de conforto interno para o passageiro. Ah não, eu tinha entendido que conforto era no sentido de espaço a bordo. Não tem problema. Geralmente esse critério de conforto de lancha está mais associado à aceleração. Mas, por exemplo, se a gente falar em um navio de cruzeiro de luxo, como é que você estabelece essa questão do luxo? Que também pode ser confortável, por exemplo. Simples, estabeleça uma área mínima privativa para cada passageiro. Ou seja, o meu navio de cruzeiro precisa ter, no mínimo, tantos metros quadrados privativos para cada passageiro. E aí eu consigo, então, estabelecer uma figura de conforto, um requisito associado a esse desejo de conforto ou de luxo. Né? Outro exemplo, olha, eu quero um barco bonito, professor. O meu cliente quer um barco bonito. Como é que eu transformo esse requisito de beleza, esse desejo de beleza, em um requisito de projeto? Esse talvez seja o mais difícil, mas não é impossível. Eu faço o seguinte, eu mostro para um público-alvo. Então eu faço um grupo de estudo, mostro para o meu público-alvo 100 desenhos de embarcações diferentes e peço para esse público indicar, por exemplo, as metade do meu grupo, os mais bonitos e os mais feios, né? Posso colocar ali alguma métrica, posso dividir em 3 grupos. Olha, não chama atenção positivamente, chama atenção negativamente. Uma coisa bem simples. E o pessoal do grupo vai jogando as fotografias nos cestos, por exemplo. Depois eu pego essa informação e verifico os ângulos e as proporções da embarcação. E com isso eu consigo estabelecer valores de ângulos e proporções que tornam a embarcação esteticamente agradável ao meu público-alvo. E aí eu estabeleço requisitos de projeto associados a essas proporções e a esses ângulos. Transformei um desejo de beleza em um requisito geométrico para o desenho do meu casco. Tudo bem? Professor, mais alguns exemplos? Sem problema, estamos aqui para isso, garoto. Vamos pensar que você quer então projetar uma máquina que seja, por exemplo, fácil de montar, fácil de instalar. Né? Como é que eu transformo um requisito de fácil montagem, um desejo de fácil montagem, em um requisito para o meu projeto? Posso, por exemplo, estabelecer um número máximo de peças avulsas, né? Posso estabelecer o número máximo de ferramentas necessárias ou o número máximo ou o número mínimo de pessoas necessárias para montar o equipamento. Um armário que requer 2 pessoas para ser montado tem uma montagem mais difícil do que um armário que requer uma única pessoa para ser montado. Um armário que requer uma furadeira, 3 chaves de fenda diferentes, 2 alicates, né, é um armário mais difícil de montar do que um armário que, eventualmente, com uma única chave de fenda, você consegue montar. Né? Então, vocês perceberam que tem sempre uma forma de converter um desejo em um requisito. E você jamais deverá confundir desejos com requisitos. Porque na hora de você escrever o relatório, vai gerar aquelas frases que tiram ponto, que tornam o relatório ruim, que desagradam o teu cliente. Que é assim, não, o navio ficou bonito, o navio ficou leve, o motor escolhido é um motor barato, ou a solução é muito boa, ou a solução é ruim.
Toda vez que você usar um adjetivo no teu relatório, no teu projeto, está errado. Por quê? Porque aquilo que você acha pequeno, eu posso achar grande. Aquilo que você acha caro, eu posso achar barato. Aquilo que você acha muito leve, eu posso achar pesado. Então a gente deve evitar ao máximo usar adjetivos na construção dos nossos trabalhos. Sempre que você for qualificar uma solução, qualificar uma decisão, qualificar alguma coisa no teu trabalho, faça comparativamente. Ou seja, este projeto estrutural é leve quando comparado a este outro, porque ele tem uma massa tantos por cento menor. Esse barco é mais rápido do que a média, que é de tantos nós, de velocidade máxima. Esse motor é mais econômico do que aquele outro, porque ele consome tantas gramas por quilowatt, enquanto aquele outro consome tantas gramas por quilowatt. Faça sempre a observação comparativa, nunca absoluta subjetiva. Adjetivos subjetivos são o caminho para você ter problema no seu trabalho, no seu projeto. Então, se você usou desejos do armador como requisitos, invariavelmente você vai, na conclusão, na análise, na escolha das soluções, ter que recorrer a adjetivos qualitativos, ao invés de valores quantitativos. E é por essa razão que eu vou repetir pela terceira vez só nesse vídeo. Requisitos de projeto precisam ser quantitativos. Tudo bem? Entendeu, raposinha? Ótimo! Então, vamos para terminar esse vídeo dizer que os requisitos de projeto, então, eles vão ter uma origem que é o teu cliente, o teu armador, mas ele não é a única origem. Você deve agregar aos requisitos que originam-se dos desejos do teu cliente todos aqueles requisitos normativos associados ao projeto e construção da embarcação. Então, todos os critérios de norma, todos os critérios de legislação ambiental têm que fazer parte dos teus requisitos de projeto. Então, os requisitos de projeto é a união dos desejos do cliente transformado em requisitos com os requisitos normativos impostos por normas de sociedade classificadora e legislações diversas nas mais diferentes áreas da engenharia naval. Professor, dá alguns exemplos. Pô, um monte, cara. Teu armador nunca vai estabelecer um requisito de GM, estabilidade transversal. Você vai ter que ter um requisito de GM. Tudo bem? Teu armador nunca vai estabelecer um requisito de equipamento de salvatagem. Você vai ter que ter um requisito de equipamento de salvatagem. Teu armador nunca vai estabelecer um requisito de SM, de integridade estrutural da seção mestra. Você vai ter lá um requisito de SM da norma. Teu armador nunca vai estabelecer um requisito, por exemplo, de poluição. Você vai ter lá um requisito de poluição da Marpol. Teu armador nunca vai estabelecer um requisito de estabilidade avaliada. Você vai ter lá um requisito de estabilidade avaliada da SOLAS. Então, todas essas questões têm que ser levadas em conta no projeto. É por essa razão que a Marinha não usa, só uma curiosidade geral, não usa o termo requisito de projeto. A Marinha se refere aos requisitos que ela usa para encomendar projetos ou encomendar aquisições de novos meios flutuantes, o termo RANS, requisito de alto nível de sistema, que é um calhamaço que especifica numericamente todos os cenários que ali estão envolvidos a embarcação. Então, requisitos de alto nível de sistema é o termo que a Marinha usa para se referir a requisitos de projeto. Acho que a gente então começa a estabelecer aqui os pontos fundamentais
para iniciar o nosso projeto do semestre. A gente falou em metodologia, a gente falou em fases do projeto, a gente falou em requisitos e a gente falou em processo de projeto tradicional usando espiral. Então, nesse momento, você que é meu aluno já tem a capacidade de construir o primeiro capítulo do teu relatório de projeto, sempre escrevendo sem usar adjetivos qualitativos, porque engenheiro é numérico, engenheiro não faz impressão da realidade, ele faz análise numérica da realidade. Tudo bem, pessoal? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se ficou com alguma dúvida, se você tem algum exemplo que eu não comentei, se você quer que eu me aprofunde mais em algum caso específico, deixa aqui o teu comentário, que eu com certeza falo sobre isso mais nos próximos vídeos. A gente se vê no Pitada de Engenharia. Um forte abraço, pessoal!